Eu aqui de novo. Talvez esse se torne o bordão desse canal. Não sei ainda. Não pensei sobre isso ainda, então vamos continuar. Bom, hoje eu vim falar sobre recomeços. E muito porque eu li, acho que duas postagens diferentes em lugares diferentes essa semana, mas as duas falavam sobre recomeços. E aí eu pensei, putz, realmente é algo que a gente vive em várias fases da vida, em vários momentos, de várias formas. Talvez seja legal falar um pouco sobre como tem sido o meu recomeço, né? Afinal, sabemos que eu precisei fazer alguns recomeços no ano passado e que eu ainda estou nesses recomeços, né? Eu ainda estou em meio a algumas mudanças, alguns ajustes, alguns turbilhões, algumas coisas que vêm, que surgem por conta dessa necessidade desses recomeços. Para falar um pouquinho dos posts, um deles foi no LinkedIn, um post, eu não vou lembrar agora o autor, mas é um cara que eu sigo lá no LinkedIn e que ele direto faz posts assim. E ele estava falando especificamente sobre recomeços na carreira, né? Ele estava falando que uma funcionária dele o procurou, falou com ele esses dias sobre querer muito recomeçar, assim, mudar de carreira, ir para outra profissão, outro caminho, mas o quão difícil era aquilo porque ela teria que recomeçar do zero. E aí eu achei legal o post dele, porque o que ele quis dizer, o que ele, segundo ele disse para ela e qual que era o teor do post dele, né? Ele falou o seguinte, que a gente não recomeça do zero em nenhum momento, porque a gente já traz alguma bagagem, alguma experiência anterior. Então, assim, a gente tem o começo, que de fato aí é do zero, né? Você se joga, você começa em algo do zero, mas quando você decide recomeçar, seja um projeto, seja uma carreira, seja uma relação, qualquer coisa que você se coloque a recomeçar, você não começa, não recomeça do zero, porque você já teve uma passagem anterior, você traz uma bagagem anterior. E eu não só concordo muito com isso, como eu entendo também o que ele quis dizer, porque eu entendi que a gente tem muitas vezes esse pensamento de eu vou recomeçar numa nova carreira, algo com a qual eu nunca trabalhei antes, eu nunca fiz antes, e então para mim é do zero, porque eu não trago nenhuma bagagem daquela carreira especificamente, né? Eu não tenho nenhuma experiência naquilo. Só que não, porque tem outras coisas e principalmente relacionado a profissional, né? Você não perde nenhum conhecimento que você adquiriu. E o mesmo acontece para o relacionamento, para os relacionamentos, né? A mesma linha de pensamento. Você já viveu alguma relação anterior e aquilo já te ensinou algumas coisas boas, outras coisas não tão boas. Então, quando você embarcar em uma nova relação, você vai levar essa experiência contigo. Então você possivelmente não vai cometer os mesmos erros, você não vai fazer as mesmas escolhas, ou você vai sabendo já no que você é bom e no que é legal manter, você também já sabe quais são as suas fortalezas, naquilo que vale a pena você continuar fazendo e tudo mais. E o segundo foi um shorts que eu vi agora há pouquinho, do Felipe Neto, em que ele fala sobre o recomeço. No caso dele, também é falando sobre profissional, mas no caso dele, porque ele decidiu, né, ele falou sobre se reinventar mais uma vez na internet, então ele vai mudar o conteúdo dele do canal, ele talvez mude até um pouco a forma como ele faz o conteúdo dele, ele vai trazer uma nova roupagem, tudo novo agora para o canal, e ele estava falando sobre ser o último recomeço. Ele tá dizendo isso agora, claro. Muita coisa pode mudar, porque pode ser que ele queira se reinventar em algum outro momento. Mas eu entendi o ponto dele que ele quis dizer sobre já ter tido a necessidade de se reinventar muitas vezes.
Para, no caso dele, seguir talvez o que está em alta no streaming hoje, seguir tendência, gerar conteúdos que estão tendo bastante repercussão e visualização e tudo mais, que a gente sabe que é o foco, né? Quando você gera conteúdo, você quer estar dentro do que está de fato sendo consumido, para você, né, ter ainda mais visualizações e engajamento e tudo mais, isso é normal. Mas eu entendi um pouco o ponto dele, que ele estava falando isso até num sentido um pouco cansado, talvez, de ter que se reinventar, sabe? Nesse lugar do tipo, olha, é a última vez que eu faço isso porque eu já estou cansado de ter que fazer isso. Mas, trazendo para o que essas duas postagens me trouxeram de semelhanças e me trouxeram de pensamentos e me fizeram pensar, inclusive, sobre meus próprios recomeços. Porque eu decidi mudar de emprego, e nesse caso não é um recomeço de carreira, mas eu entendo como qualquer novo emprego, uma nova empresa, você recomeça de alguma forma, né? Porque você tem que se mostrar, você tem que provar o que você conhece, o que você sabe, você tem que conhecer pessoas, você tem que fazer novos laços, novas interações, às vezes reaprender ou aprender algo novo em relação à sua atividade. Então, é um recomeço, eu encaro como um recomeço. E eu passei por um no ano passado, e pouco tempo depois passei pelo meu processo de divórcio, então esse foi um outro nível de recomeço, de fato recomeçar a vida sozinha, que acho que é o principal, mas aí dentro desse tem vários pequenos recomecinhos que a gente talvez não olhe tanto assim, né? A gente entenda só como um ônus desse processo de divórcio, mas que te geram recomeços pequenos, mas que são bastante profundos até e que te tiram da zona de conforto para algumas coisas também, porque tem isso, né? O recomeço, ele te tira da zona de conforto. Seja porque você mesmo quis, porque você engajou esse recomeço e falou, olha, eu quero recomeçar, eu quero partir para outra coisa, ou seja, um recomeço que a vida te traz, né? Às vezes a empresa mesmo decide te demitir, ou o seu parceiro decide que não quer mais a relação com você, então você se vê forçado a recomeçar. E, e quando eu falo sobre existirem pequenos recomeços dentro desse recomeço da minha separação, principalmente, eu quero dizer num sentido de você também recomeçar outras pequenas áreas e outras ações que você antes já ou não fazia, ou já era tão automático que você não se percebia repetindo talvez algumas coisas que não eram legais, e aí você só ia seguindo, né? Eu me vejo hoje recomeçando a conseguir estar bem sozinha. Uma coisa que eu acho, inclusive, que eu nunca fui muito boa nisso. Eu tô realmente aprendendo agora, assim, a como conseguir ficar bem sozinha. Eu antes estava sempre pulando um pouco de relações, ou estava sempre com alguém, assim. Eu nunca tava literalmente, nunca passei muito tempo solteira, muito tempo sozinha, assim. Acho que essa tá sendo a primeira vez. Então é um recomeço. Tem o recomeço de fazer novos amigos, porque esse recomeço aí, ele é bastante desafiador, né? Você, independente assim, eu tive a ajuda de um trabalho novo para isso, claro. E claro, eu poderia manter amigos, não tem nenhum problema nisso, né? Não definitivamente quando você se separa de alguém, você vai perder todos os seus amigos. Não é nem esse o caso. Mas ainda assim, você vai se ver precisando fazer novos amigos, porque falando pelo menos por mim, a maioria dos amigos que eu tinha, que eu conheci até então, a maioria já era casado, já tinha um relacionamento e tudo mais. Então, você se vê solteiro, se vê sozinho, você pode manter essas amizades sem problema nenhum, mas você também vai querer e vai precisar de amizades
que estejam na mesma vibe que você, né? Que também estejam solteiras e que também estejam procurando companhia, por exemplo. Então você vai começar a se aventurar nesse lugar de vamos conhecer pessoas novas. Esse é um recomeço, porque você depois de algum tempo, eu acho que você meio que já consolida um pouco das suas relações, assim. Talvez você já tá super confortável com as suas relações. E aí, quando algo desse tipo acontece e você se vê um pouco precisando refazer amigos, pelo menos na minha experiência, não parece ser tão fácil agora, depois dos 30 e depois de um divórcio. Não parece tão tranquilo quanto era quando eu era adolescente, ali, escola, faculdade. Parece bem diferente. E também tem um outro recomeço que são das ações do dia a dia mesmo, assim. Coisas que você gosta de fazer e que você precisa se reinventar, precisa recomeçar a fazer sozinho, ou ao menos você se colocar em situações para você saber se você gosta ou não das coisas. Eu sempre gostei muito de cinema e por muito tempo eu fui acompanhada. Aí eu me vi nesse momento de, bom, eu posso ir sozinha, claro que posso, mas de você também se questionar, tá? De falar, bom, ok, mas assim, você sempre gostou de cinema por conta da companhia, por conta do filme em si, da experiência em si, por conta da pipoquinha ali, do que exatamente você gosta, né? E aí você recomeça a engatinhar nesse percurso, né? Que no meu caso eu falei, bom, acho que eu realmente gosto da experiência, porque eu posso de repente esperar esse mesmo filme sair daqui a alguns meses no streaming e assistir em casa, né? Eu economizo e ao mesmo tempo assisto o filme de qualquer forma. Eu só de repente não vou saber no momento da estreia. Pode ser que eu tome algum spoiler, um ou outro, mas tudo bem pra mim. Mas não, eu pensando sobre isso, eu falei, não, eu gosto da experiência, eu gosto do estar ali. E aí parti para a segunda pergunta que eu fiz, que foi, tá, mas você precisa estar acompanhada para isso ou você acha que a experiência ela pode ser tão boa quanto sozinha? E aí eu decidi testar, decidi ir sozinha para, bom, vamos ver, se eu sentir que não foi legal, eu tenho minha resposta. E não, e acabou sendo muito gostoso, muito prazeroso, foi bem legal. Eu fui assistir Avatar, inclusive, no domingo. Passei 3 horas na sala de cinema, mas assim, delicinha, muito bom o filme. E então eu falei, ok, gosto disso. Realmente gosto disso, então beleza. Marcar aqui que pelo menos vai, não sei se toda semana, mas alguns dias livres, assim, você coloca aí na sua agenda pra assistir um filme no cinema, especificamente. Outro ponto, eu nunca fui muito de balada, mas eu até gosto de um bar. Até gosto, bar, de repente, às vezes com música e tal. E aí também tem isso, assim, de você recomeçar a sair, né? O recomeço de sair também é um negócio que é realmente um. Você tem uma dificuldade ali, sério, pelo menos pra mim, tá? Tem gente que talvez não tenha e pode até colocar aqui nos comentários se você for uma dessas pessoas que só vai e começa a viver a vida e pronto, porque pra mim não tá sendo assim não. Pra mim não tá sendo tão fácil assim de se joga aí na vida, vai no mundão e vai viver. Eu já tenho me permitido sair um pouco mais e aproveitar um pouco mais, mas ainda não é uma coisa que eu faça ou que eu, sei lá, eu não sei nem se eu me vejo, na verdade, fazendo isso toda semana. Toda semana, sexta, sábado e domingo. Não sei. Realmente não sei, talvez não, porque eu também gosto muito desses outros programinhas mais relax, assim, né? Cinema, um parque, andar na Paulista à toa, ir fazer compras, entrar numa livraria, essas coisas realmente me chamam. Ou uma feirinha domingo de manhã com um pastelzinho, um caldo de cana, tô dentro. Mas você também para você saber se você realmente não gosta, porque é isso, gente. O recomeço é isso também, né? Você vai lá, faz. Então, recebi um convite de aniversário de uma amiga no sábado para um bar que toca pagode, que já não é um estilo musical que eu curto muito. Mas não porque eu não goste, nada do tipo, é só realmente não é algo que eu ouça
e que eu acompanhe, sabe? Mas justamente eu pensei isso. Eu falei, bom, mas se você realmente não gosta, no sentido de não quero estar lá, enfim, não gosto mesmo, ou você só nunca foi e aí você não sabe muito bem, né? Então eu falei, vai, vamos. E se permite ali, se joga e vê o que acontece. E aí também tem o fato de você recomeçar, de se ver nesses lugares também, né? Que aí você vai para fazer esse teste, mas você precisa saber ali se você, né, consegue de novo interagir com as pessoas. Eu já sou uma pessoa mais reservada um pouco, então eu não tenho tanta facilidade, eu não sou aquela pessoa que já chega conversando e fazendo 1 milhão de amigos, eu não sou tanto esse perfil, então isso para mim também é faz parte do recomeço e que também me traz um pouco de desconforto no começo, assim, né, de você conseguir fazer novos amigos ou pelo menos interagir com pessoas ali aleatórias que você nunca viu antes, né? Isso é um pouco desafiador para mim, mas tá funcionando, tá indo, eu acho. Acho que aos poucos, né, esse recomeço ele vai sendo aos poucos. Também não preciso me forçar a fazer nada já de cara, né? Vamos devagar nesse ponto. E aí um terceiro pequeno recomeço também é recomeço de você começar a ver as pessoas de outra forma, de você de repente se abrir de novo para relações amorosas, de você começar a se sentir confortável, pode ser até mesmo para flertar com as pessoas, ou simplesmente para bater um papo, para conversar, para aceitar um convite para sair ou qualquer coisa do tipo. Esse recomeço eu deixei por último por ser o que eu ainda não comecei, no caso. O que ainda é o mais desafiador para mim, assim, o que tá sendo mais desafiador para mim. Porque tem todas as questões passadas, né? Apesar de ser bom, como eu tava falando no começo, você já tem uma experiência. Essa experiência também te traz um pouco de bagagem, assim, que é difícil de lidar às vezes. Te traz alguns traumas, te traz alguns papéis, alguns lugares que não necessariamente você vai se sentir confortável pra já de cara se jogar no mundão, né? Você vai criar cascas ali que de repente vão ser difíceis de você desconstruir para alguém, ou pode ser que sejam cascas que você realmente não vai desconstruir, fazem parte de você, você só vai precisar saber como você vai integrar essas cascas aí numa relação nova. Até se tiver alguém aí que de repente esteja passando ou tenha passado por isso, puder compartilhar aqui com a gente nos comentários também, puder até me dar dicas, se possível, eu agradeceria, porque eu realmente vou precisar. É um recomeço difícil, porque você desaprende também, né? Eu acredito também que o sentido do recomeço, você sabe que você está recomeçando quando você se coloca numa situação que te tira da zona de conforto de alguma coisa e você precisa meio que se reinventar de alguma forma, você se vê dando passos de novo como talvez uma adolescente, para não dizer uma criança, talvez um adolescente. Então você se vê naquele lugar de, cara, nisso aqui eu tô um pouco inexperiente, ou nisso aqui eu tô com bastante dúvida, nisso aqui me gera bastante insegurança, principalmente. E aí você enfrenta esse recomeço, mas você tem que ir nos passos bem devagares mesmo, como quem tá reaprendendo a andar, talvez. Poderia ser isso, assim. Mas também tem um lado que é muito prazeroso, pelo menos para mim, tá? É muito prazeroso quando você se percebe de novo, sabe? Quando você se redescobre, ou quando você realmente aprende algo novo, ou você se vê ali lidando com, tipo, por exemplo, eu falei, eu sou uma pessoa mais reservada, eu não sou tão boa para isso. Mas eu preciso me colocar em situações que de repente me forcem um pouco a melhorar isso em mim. Então, essa etapa de, talvez eu consiga aproveitar isso para melhorar isso em mim. Eu nunca fui, e isso é experiência minha mesmo, nunca fui eu que cheguei nos caras com que eu fiquei, tá? Nunca foi. Ou foi alguma amiga,
ou de repente o cara falou com a minha amiga, ou algum amigo fez acontecer, ou o próprio cara chegou em mim e falou comigo diretamente. Em nenhuma vez eu consigo pensar em nenhuma situação que eu tenha chego e tenha falado. Então, você imagina para eu conseguir fazer isso hoje num bar, por exemplo, né? Eu de repente estar olhando muito para alguém e eu ter a iniciativa de falar com a pessoa. Mas assim, o que eu preciso encarar e o que eu acho legal desse processo de recomeço é isso, porque é pensar assim, olha, e se eu quiser, e se a pessoa realmente me interessar? E eu também, acho que depois dos 30 também, a gente não tem muito tempinho pra muito papinho e gente que some no WhatsApp, some no Instagram, volta dias depois, meses depois, a gente não tem muito tempo pra isso. Acho que a gente também já quer uma coisa mais direta, né? Acho que a gente já tá procurando isso, assim. Então, muitas vezes eu posso realmente querer ir falar com a pessoa só pra já receber meu não, se for o caso, sabe? Assim, não, então tá bom, obrigada, sigo. Isso também é um desafio, né? Talvez deixar a coisa rolar, deixar o flerte acontecer, deixar as coisas darem uma caminhada, isso também talvez seja um ponto a ser aprendido nesse recomeço. Mas é isso, essa é a parte gostosa de estar recomeçando, né? De você ir recomeçando aos poucos, você vai vendo aquilo que você pode melhorar, aquilo que de fato você não sabe fazer bem, então não adianta forçar. E aí você segue. Você vai fazendo o que você acha que dá para fazer melhor ali. É isso, assim, acho que o principal que eu queria trazer era pensar um pouco sobre esses recomeços, né? E acho que todo mundo aqui já passou por pelo menos um, ou passa por eles, ou vai passar porque tá tomando uma decisão aí na vida, enfim. Mas é sobre quando você tem essa consciência também de que esses recomeços eles vão acontecer e do quanto eles podem ser bons, o quanto isso tudo pode acontecer de uma forma muito legal e muito leve, se você também entender que você tá caminhando de novo, né? Tá caminhando no desconhecido, você tá se enfiando ali em algo que você tá saindo da sua zona de conforto. Se você entender que é necessário muitas vezes sair dessa zona de conforto para evoluir, você vai entender que é totalmente positivo você recomeçar várias vezes na vida em várias coisas. Até que você talvez decida que você queira ficar no seu mundinho mesmo, que eu acho um pouco triste você desejar continuar com a sua vida, o seu mundinho sempre do mesmo jeito. Mas você pode ter essa decisão também. Só tenha certeza que você já se permitiu fazer e mudar e viver tudo que a vida tem para ser vivida. E aí você segue com a sua decisão tranquilamente de deixar tudo no mesmo lugar. Bom, e é isso. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deixem o like aqui pra mim, comentem aqui as experiências de vocês, troquem comigo também um pouco sobre vocês, sobre o que vocês têm a me contar sobre tudo isso. Compartilhem com as pessoas que vocês acharem que vão gostar, que vão curtir fazer parte dessa conversa aqui também. Eu vou ficando por aqui e obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo!